Esta é uma questão de sucessões e vamos começar então aqui pelo mais simples, que é exatamente este género de pergunta, em que pede para calcular alguns termos, neste caso é os 3 primeiros termos da sucessão. Bom, então o que eu apenas sugiro nesta situação, porque é uma situação relativamente simples, é ver bem a diferença entre o que é um termo e o que é a ordem do termo, ok? Portanto, nós temos aqui uma sucessão que é definida por 1 menos n mais 2 sobre n, e o que nós devemos saber é o seguinte: à sucessão, ao valor da sucessão, portanto, neste caso é o U de n, que é representado por isto, que é igual, não é? Portanto, a isto nós chamamos, são os termos, ok? São os termos da sucessão. É isto que nos vai dar os termos da sucessão, ok? Os n's, portanto, este n aqui, este n que está aqui, não é? Vou marcar até aqui a outra cor. O n, ou este n, ou todos os n's que aparecem, é sempre o mesmo, não é? São sempre o mesmo n. Portanto, são... já agora, uma seta também para aqui. A ordem dos termos. Portanto, os n's é a ordem. Portanto, termo de ordem 1, vou substituir o n por 1. Termo de ordem 2, substituir o n por 2. Termo de ordem 3, substituir o n por 3. Ok? E, portanto, isto torna a situação bastante simples. Isto não tem assim grande que saber. Reparem, calculo os 3 primeiros termos da sucessão. Os 3 primeiros termos, ou seja, vou calcular o primeiro, é o termo de ordem 1. Ok? E, portanto, o de 1, vou substituir o n por 1 e faço as contas. 1 mais 2 sobre 1. Eu vou calcular 1 menos 3 sobre 1, ou seja, 1 menos 3 menos 2. Agora vou calcular o segundo termo. O segundo é o n é 2. Vou substituir o n por 2. 1 menos 2 mais 2 sobre 2, ou seja, 1 menos 4 sobre 2, 4 a dividir por 2 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1. E agora o terceiro. 1 menos, vou substituir o n por 3. 3 mais 2 sobre 3 é igual a 1 menos 5 terços. Poderemos aqui igualar denominadores, ficamos com 3 menos 5 sobre 3, ou seja, menos 2 sobre 3. E tá, os 3 primeiros termos estão então aqui, ok? Poderia calcular muitos mais, eles são infinitos, ok? Mas eu agora vou aproveitar para lançar aqui uma questão ao contrário, porque às vezes podem colocar no lugar desta questão A, colocar outra. Dizer assim, verifica se ou que... E agora vou até utilizar um valor destes para o menos 1, para dar correto, não é? Senão daria impossível. Que menos 1 é termo da sucessão. Imaginem que a pergunta seria esta. Não calculo os termos. Calcular os termos é então ir substituindo. O primeiro termo é o termo de ordem 1, o segundo termo é o termo de ordem 2, portanto, substituir o n pela ordem, não é? Pelo termo que nós queremos. Agora, eu aqui quero verificar se menos 1 é termo, não é ordem. É termo. Este menos 1 é termo, ok? Então, eu não posso substituir o n por menos 1, porque o n não são termos, são as ordens dos termos. Portanto, este 1 não é termo, é a ordem do primeiro termo. O termo é o 2. Ou seja, eu posso dizer que o menos 2 é o termo de ordem 1. Menos 1 é o termo da sucessão de ordem 2. Menos 2 terços é o termo de ordem 3. Ok? Então, se eu quero saber se este valor é termo da sucessão, vamos supor que eu não tinha feito isto, não é? Vou igualar a função a menos 1, ok? Não vou substituir o n por menos 1, vou igualar a menos 1. E isto é então apenas uma questão de linguagem, e aqui admito que pode haver alguma confusão, ok? Então, igualamos a sucessão a menos 1, e resolvemos a equação para calcular o n. Eu ia resolver então aqui esta equação. Vou isolar o n, portanto este 1 vai para o outro membro,
e ficamos com menos 1, passa para a operação inversa, não é? E ficamos com menos n mais 2 sobre n igual a menos 2. Agora posso multiplicar nos dois termos nos dois membros desta equação por menos 1 para tirar estes sinais negativos e ficamos com n mais 2 sobre n igual a 2. Nós numa equação, se multiplicarmos pelo mesmo número nos dois membros, podemos fazê-lo, não é? Agora este n está aqui a dividir, passa para o outro membro a multiplicar e ficamos aqui com 2n. E agora vou juntar tudo o que tem n de um lado, passando para a operação inversa, não é? Que dá menos n igual a menos 2, ou seja, n igual a 2. Realmente tinha que dar 2, não é? Que a gente sabe que é o segundo termo, tem ordem. Portanto, é só para dizer que a pergunta pode ser feita ao contrário. Nós aqui é só substituir, calcular os termos. É só substituir o n por 1, por 2, por 3. Se podia dizer assim, calcula o quinto termo apenas. Ia substituir logo o n por 5 e tá. E fazia as contas. Ok? Se perguntarem assim, qual é a ordem do termo menos 1? Bom, aí já tem que igualar a menos 1. E portanto isto é aqui uma questão de linguagem. A primeira pergunta não é difícil. Ou temos que substituir o n por valores, ou temos que igualar a sucessão a um valor, que será o termo, e descobrir o n. Ok? Portanto, mas a resposta a esta pergunta está dada aqui, ok? São estes três. Então, até uma próxima!